Agora eu vou mostrar para vocês nesta modelo como eu faço o design de sobrancelhas. A primeira coisa que nós temos que fazer é conversar com a nossa cliente. Neste caso, eu já conversei com a minha modelo, já vi com ela como ela gosta das sobrancelhas que ela tem e nós já decidimos qual o design nós vamos fazer e a aplicação da tintura, a cor, nós já decidimos tudo. Ela é uma moça, ela é adolescente, as sobrancelhas dela são bem volumosas, bem cheias, os fios são lindos, saudáveis. Nós vamos preservar o máximo de fios dessa sobrancelha. Ela é uma garota de apenas 17 anos. Nós precisamos preservar esses fios para que ela sempre tenha sobrancelhas cheias. E o nosso objetivo é a naturalidade. Nós queremos que essas sobrancelhas fiquem desenhadas, bonitas e naturais. A aplicação da tintura será a tintura Reflecto-Sil para loiras. No caso dela é loirinha, um loiro escuro, né, o pelinho dela. Então nós vamos preservar, dar apenas uma cor a mais para essa sobrancelha, que na verdade nem precisa muito, que ela já tem a sobrancelha bem cheia, mas a tintura ela vai dar um pouco de volume em alguma região de falhas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é higienizar essa pele. Nós vamos usar aqui apenas água micelar. Eu já fiz toda a higienização da pele dela com água micelar, sequei a sua pele. Agora nós vamos começar a fazer o desenho. A região central dela é um pouquinho junta, ela tem um rostinho bem lindo, bem harmonioso. Nessa região central nós vamos fazer uma limpeza bem pequena, bem pouquinho, apenas para que fique limpinho o centro da sobrancelha. Vamos começar as medições. Eu vou medir as sobrancelhas dela. Ela tem uma distância no centro 1,4 centímetros entre uma sobrancelha e outra. Nós vamos preservar, mas eu vou fazer uma higienização mínima. Eu vou deixar um espaço de 1,6 centímetros, porque a nossa modelo ela gosta desse espaço bem juntinho, próximo da sobrancelha dela. O segundo passo será medir o comprimento dessa sobrancelha. Ela tem uma sobrancelha de 6,5 centímetros. É incomum, geralmente as sobrancelhas vão de 4,5 a 6 centímetros. Mas a sobrancelha dela é bem linda, bem cheia, bem volumosa. Como nosso objetivo é ter uma sobrancelha bem natural, então nós vamos preservar o máximo de fios. Como eu medi 6,5 centímetros do lado esquerdo, agora vou passar 6,5 centímetros para o lado direito. Ela tem só um pouquinho de fios aqui no final. O outro lado da sobrancelha dela é um pouco mais harmonioso. Nós vamos usar o lado esquerdo mais harmonioso para referência de medidas do lado direito. Como a sobrancelha dela tem 6,5 centímetros, fazendo a nossa conta que eu já ensinei para vocês, 6,5 dividido por 2 dá 3,2,5. Então nós vamos colocar 4,2 centímetros mais ou menos para o ponto alto. E vamos olhar se esse ponto alto vai ficar legal. No caso dela, a gente pode entrar um pouquinho mais. Eu vou deixar 4 centímetros até o ponto alto. Por que 4 centímetros? Porque o lado direito dela, o final da sobrancelha tem menos pelinhos. Então, nós vamos deixar aqui 4 centímetros para que esse ponto alto fique bem bonito, bem harmonioso. Se eu recuar, se eu afastar esse ponto alto mais para a cauda, vai ficar faltando pelinho aqui para preencher a cauda da sobrancelha dela. Vou medir o final dessa sobrancelha, geralmente são 2 centímetros. Do cantinho do olho até o final da sobrancelha.
O dela eu posso colocar até um pouquinho menos, 1,8 centímetros. Eu uso lápis dermatográfico para fazer essas marcações e uso também a linha. Para medir a altura da sobrancelha, eu uso a linha. Então, eu vou medir aqui, ó, a base das sobrancelhas, bem pertinho dos pelinhos que ela já tem. Vou medir aqui a espessura. Vou medir a parte mais alta. E vou medir do ponto alto até o final das sobrancelhas. Aqui eu já estou unindo os pontos. E a parte superior da sobrancelha, vou fazer a união dos pontos. Agora eu vou analisar o rostinho dela, se as medidas estão corretas. Agora nós vamos fazer uma limpeza em volta, tirar o excesso de lápis, para que a gente possa enxergar bem o desenho que foi feito. Quando chegar no ponto alto, nós vamos fazer um arredondamento aqui em cima, para não ficar aquele bico. E agora nós vamos medir a parte inferior. Eu vou fazer a marcação com o meu lápis nessa parte inferior. Mas antes que eu faça essa marcação, eu preciso medir do ponto alto até o ponto mais alto, quantos milímetros eu tenho nessa distância dos dois lados das sobrancelhas para que elas fiquem bem harmoniosas. Então agora eu vou medir do ponto alto ao ponto mais alto da sobrancelha. A sobrancelha dela eu medi aqui, ó, 7 milímetros. Fiz aqui a minha marcação. E agora eu vou transferir essa medida para o outro lado. 7 milímetros aqui no meu paquímetro. Fiz aqui a medida e a marcação. Agora eu vou unir os pontos da base da sobrancelha da modelo. Para que eu faça esse desenho, eu preciso firmar, segurar bem a pele dela. Então eu vou segurar com os meus dedos, ó. Eu vou usar principalmente esses dois dedinhos para me dar bastante firmeza. Vou esticar a pele tanto nessa direção horizontal, quanto posso esticar também para cima, para que me dê bastante visibilidade e firmeza ao fazer o desenho dessa sobrancelha. Então eu venho acompanhando o desenho da sobrancelha dela e vou unindo os pontos. Quando eu chego no ponto mais alto, eu começo a minha descida. A minha descida eu costumo acompanhar, como ela tem as sobrancelhas bem grossas, eu acompanho o desenho da sobrancelha dela para que a gente possa ter bastante naturalidade. Eu não vou fechar esse desenho aqui no final da sobrancelha. Eu vou deixar esse espaço para que esses fios possam ficar bem naturais. Vou penteando para que eu possa ver o desenho que eu estou fazendo. Você vai notar no desenho que eu fiz, olha aqui dentro, o desenho aqui em cima, na região da altura da sobrancelha. A impressão que dá é que eu vou fazer a limpeza de muitos pelos, mas não é isso. Se eu penteio para baixo, eu posso observar que a quantidade de pelos que eu vou extrair aqui em cima ela é muito pouca. O que acontece com a sobrancelha da nossa modelo é que ela tem os pelinhos bem espetadinhos para cima.
E eu não preciso aparar esses pelinhos retinho na minha linha, não. Posso aparar eles um pouquinho mais para cima, apenas para dar um peso às suas sobrancelhas. Então aqui, ó, fiz o desenho. Agora vou repetir o desenho do outro lado. Vou virar para cá. Mais uma vez, fazendo um desenho bem aberto. Firmando a pele. Fazendo um traço bem fino, bem preciso, unindo os pontos. Faço uma análise, se o desenho ficou igual dos dois lados. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar medindo novamente para tirar a dúvida. Penteio mais uma vez essas sobrancelhas. Note que se eu pentear para baixo, você vai observar que são poucos os pelos que serão retirados. E aqui é simples. Ou eu posso começar a pinçar as sobrancelhas dela, primeiramente, e deixar para aparar esses pelinhos no final, ou eu já posso aparar, se eles estiverem me atrapalhando, posso aparar esses pelos e depois pinçar as suas sobrancelhas. Eu vou aparar um pouquinho, já que os pelos estão bem compridos, para que eu possa enxergar melhor o que tem por baixo desses pelos e fazer o seu desenho. Ao aparar os pelinhos, tomar muito cuidado. Essa parte reta da minha tesoura, eu vou deixar ela virada para baixo, encostando na pele. A parte levemente abaulada, eu vou deixar para cima. Todas as vezes que eu for aparar o pelinho de alguém, das sobrancelhas da minha cliente, eu sempre vou apoiar a minha tesoura em cima do dedinho para que eu não possa causar nenhum acidente no rostinho dela. Então eu venho aqui e aparo esses pelinhos. Vou penteando e vou aparando apenas para dar um peso. Estico bem a pele. E vou analisando, penteando para o caimento do pelinho natural, para que fique bem harmonioso. Agora eu vou aparar um pouco para que não me atrapalhe na extração dos pelos, mas quando eu estiver terminando as sobrancelhas, eu vou novamente fazer o acabamento e observar se os pelos que eu aparei ficaram de uma maneira uniforme. Agora eu vou para o outro lado, sempre esticando a pele, tesoura firme na mão. Vamos para o outro lado. Eu começo aparando o pelinho sempre pela cauda e vou subindo. Estico a pele, encosto meu dedinho bem na pele dela, encosto a tesoura em cima do meu dedo e vou aparando. Sempre penteando para o lado onde o pelinho cai naturalmente. Agora eu vou usar a pinça para fazer a extração dos pelinhos dela. Todos os pelos que estiverem em cima do meu desenho e para fora do desenho, eu vou extrair. Neste caso, eu vou usar uma pinça de ponta reta, que é uma pinça que eu gosto muito de trabalhar.
Vou fazer toda essa limpeza. Vou limpar no centro das sobrancelhas. Eu sempre começo pelo centro da sobrancelha. Sempre esticando bem essa pele. Ao esticar bem a pele, eu não causo feridas na pele da minha cliente, nem da minha modelo. Vou sempre penteando, para que eu possa enxergar o que eu estou fazendo. Depois que eu fizer a limpeza na parte central das suas sobrancelhas, eu vou fazer a limpeza na base. Sempre esticando bem essa pele. Quando eu estico bem a pele, eu também diminuo a sensibilidade. Caso a minha cliente esteja sentindo dor, essa dor ela vai diminuir, essa sensibilidade vai diminuir. Eu vou fazer bem o acabamento do centro das sobrancelhas, depois eu venho na base dessas sobrancelhas fazendo a higienização, a limpeza, a extração desses pelinhos. Vou vindo até o fim dessa sobrancelha. Os pelinhos que estão para fora do meu desenho, eu vou fazendo a extração deles. Sempre vendo bem o que eu estou fazendo. Ela tem pelinhos muito clarinhos. Alguns pelinhos eu só vou enxergar na hora do acabamento, depois que eu já tiver feito a aplicação da tintura, porque a aplicação da tintura, ela escurece aqueles pelinhos que eu, porventura, não vi. Depois, na hora do acabamento, eu vou conseguir extrair todos esses pelinhos que eu, no momento, não estou vendo. Serão pintados com o recurso da tintura. Se você tem alguma dúvida na hora de extrair algum pelo, deixe o pelinho onde está. Quando você fizer toda a limpeza, tirar a marcação do lápis, você vai conseguir enxergar se você deixou algum pelinho que precisava ser extraído e você não extraiu. E você pode fazer esse procedimento na hora do acabamento. Olha que bonito! Perceba que eu só fiz aqui, ó, a limpeza abaixo da linha. Preservei a sobrancelha dela, que ela tem os pelinhos que crescem para cima. Depois a gente vai fazer mais acabamento, deixar essa sobrancelha bem linda no lugar. Novamente, eu peguei a minha pinça de ponta reta e vou aqui na base da sobrancelha fazer a higienização, a limpeza. Então, eu vou esticar bem essa pele, deixá-la bem firme, usando principalmente esses dois dedinhos. Vou esticar bem. Com esse dedinho mindinho da mão direita, eu posso esticar essa pele para cima, para que eu possa ver bem o meu trabalho e amenizar a sensibilidade. Quando eu termino a base da sobrancelha, eu vou para a parte superior. Agora que eu já estou pré-preparada para aplicar a tintura, eu vou dar uma olhada, vou pentear, ver se ficou bem harmoniosa, se ficou bonita. Se você perder o desenho agora que você vai aplicar a tintura, você pode aproveitar o mesmo desenho que você fez com o lápis. Caso você tenha perdido o desenho, como eu perdi parte dele, você pode refazer.
Refaça o desenho para que você possa agora fazer a aplicação da tintura dentro do desenho que você já elaborou. Note que agora, com a aplicação da tintura, essas pequenas falhas que eu tenho dentro da sobrancelha aqui, ó, elas vão ter uma leve preenchida. E a sobrancelha vai ficar ainda mais bonita e mais harmoniosa. Olha que linda. Um desenho perfeito, maravilhoso para uma moça adolescente. E para dar aqui um acabamento, antes de eu aplicar a tintura, eu vou fazer um pequeno acabamento com a epilação egípcia no centro da sobrancelha e no ponto alto. Como a pele dela é sensível, ela é adolescente, tem os poros bem fechadinhos e sente um pouquinho de dor, eu não vou epilar toda a sobrancelha com a linha, só nos pontos principais para que ela não sinta dor. Então vamos começar. A linha me traz inúmeros benefícios, dentre eles a agilidade com a qual eu posso extrair uma maior quantidade de pelos, limpar bem a sobrancelha, dar um acabamento mais bonito. E aqui eu vou fazer a limpeza, principalmente no ponto alto. Para que ela sinta menos desconforto, eu venho de baixo para cima. E agora eu vou para o outro lado. Novamente, eu penteio as sobrancelhas. Observo se os pelinhos estão bem bonitinhos, bem alinhados. Uma coisa que eu quero que vocês observem na sobrancelha dela, aqui no início, olha os pelinhos como eles crescem. A sobrancelha direita, os pelinhos crescem para a direita, e a sobrancelha esquerda, os pelinhos também têm uma tendência a ficar levemente para cima ou para a direita. Se na hora do seu design esses pelinhos eles estiverem atrapalhando a harmonia do desenho que você fez, se os pelos estiverem sobrando para dentro dessa sobrancelha, o que você pode fazer? Penteia, vem com a sua tesourinha e pode dar uma leve aparada aqui nesse início, para que esses pelinhos eles não invadam o centro da sobrancelha. E depois você penteia para cima e para o lado, para que eles fiquem dentro do formato. Nós não temos como deixar sobrancelhas exatamente iguais. O que nós podemos fazer é deixar as sobrancelhas equilibradas. Agora eu vou para a preparação da tintura. Eu vou usar a tintura para loiras. É um loiro escuro, combinando com a cor que ela já tem do pelinho da sua sobrancelha e da raiz do seu cabelo. Eu não vou mostrar agora a preparação, porque vocês já viram a preparação no módulo anterior.
mas eu vou mostrar para vocês como eu faço a aplicação e a ferramenta que eu utilizo. Agora minha tintura está preparada. Como ela tem as sobrancelhas bem volumosas, com muitos pelos, eu retirei 2 centímetros de tintura do tubo, coloquei 8 gotas do oxidante. Estou utilizando aqui a tintura Reflecto-Sil. E a ferramenta que eu vou utilizar hoje aqui para ela, que ela tem uma sobrancelha bem grossa, eu vou utilizar um pincel com a ponta reta. Lembrando que ao aplicar a tintura nas sobrancelhas, eu devo limpar imediatamente caso suje a pele. O objetivo da tintura não é fixar na pele, mas neste momento, se fixar agora, ela pode deixar borrada por alguns minutos ou algumas horas. Então, nós vamos fazer logo a higienização. E o tempo de pausa? Como a sobrancelha dela já é uma sobrancelha volumosa e nós queremos apenas pintar, principalmente aquele pelinho mais fininho, nós vamos deixar 5 minutos de tempo de pausa para ver o resultado. Não precisamos de mais do que esse tempo. Preciso me certificar que todos os pelinhos estão sendo cobertos. Faço a higienização com cotonete. Neste cotonete eu posso aplicar água micelar ou apenas água filtrada. Estico bem a pele e higienizo a lateral. Vou preencher um pouco mais aqui o ponto alto, porque é um ponto de falha. E agora vou para o outro lado da sobrancelha. Certifique-se que todos os pelinhos foram cobertos pela tintura. Inclusive na parte interna, na parte de cima dessa sobrancelha. Para que você possa ter um resultado bem homogêneo. Faço as correções.
Após o tempo de pausa, nós vamos agora fazer a higienização dessas sobrancelhas. Eu apliquei aqui uma espuma de limpeza, uma espuma facial, e agora nós vamos retirar essa tintura para que a gente possa ver o resultado. Depois que eu fizer a higienização, no caso da minha modelo eu fiz com espuma de limpeza, mas você também pode fazer a higienização com água filtrada, somente algodão e água filtrada. Você vai observar se eu tenho ainda algum pelinho fora do lugar para que você possa fazer a extração. Depois você vai pentear e vai mostrar para a sua cliente ou para a sua modelo. Olha que lindo! Sobrancelhas finalizadas da nossa modelo. Olha que linda. Levemente arqueada. Já com acabamento.